Cristo, que a graça de nosso Senhor esteja contigo. Hoje eu quero responder uma acusação dos nossos irmãos separados, os evangélicos, os protestantes, né? Que dizem que nós católicos adoramos imagens, o que Deus teria proibido no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, quando ele diz: não farás para ti imagem alguma do que está acima nos céus ou embaixo sobre a terra ou nas águas debaixo da terra. Quando na realidade o que acontece é uma falta de interpretação coerente da Sagrada Escritura. Esse texto é tirado do seu contexto pelos nossos irmãos protestantes e gera uma má interpretação. Porque Deus seria incoerente, visto que logo após ele manda que Moisés faça 2 querubins e coloquem na Arca da Aliança. Moisés também é ordenado por Deus a fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste, para que todos aqueles que fossem picados no deserto por serpentes venenosas, ao olharem para essa serpente de bronze, fosse curado. O mesmo Deus que, segundo os protestantes, havia proibido a confecção de imagem, manda ainda o rei Salomão enfeitar o templo de Jerusalém com imagem de querubins, bois, leões e flores. Ora, se Deus primeiro proíbe a confecção de imagens e logo após manda com que os seus profetas confeccionem imagens, no mínimo esse Deus seria incoerente. Mas Deus não é, porque Deus é um Deus de verdade. Então, o grande problema é que nossos irmãos separados interpretam de maneira isolada os textos da Bíblia. E se nós analisarmos os nossos pais, os nossos irmãos cristãos que foram mártires no início do cristianismo, morreram porque se negaram a adorar os falsos deuses que os pagãos adoravam. Se negaram a adorar os ídolos que os pagãos cultuavam. Por isso eles foram martirizados. É uma incoerência muito grande dizer que a nossa igreja, a igreja que remete aos primeiros cristãos, a única igreja que nos leva a São Pedro, que morreu mártir porque se negou a adorar falso Deus, ser acusada de adoração a ídolos, ser acusada de idolatria. Mas na realidade, o que Deus proíbe é a confecção de deuses falsos, como os pagãos faziam, do deus Sol, do deus Boi, da deusa Lua, e de prestar culto a esses deuses falsos, deuses que não existem, de prestar culto a esses ídolos. Isso Deus proíbe. Deus não proíbe de maneira alguma, em nenhuma parte bíblica, a confecção e a veneração, que é totalmente contrário de adoração. Adoração somente a Deus. Venerar é respeito. Adorar é prestar culto, né? E venerar é ter respeito, é ter carinho pelo exemplo de vida dos santos, pelos ensinamentos que os santos nos deram, por suas palavras, por seus gestos. Ora, quando eu respeito Madre Teresa de Calcutá, que nos deu um belo exemplo para com os pobres, para com nossos irmãos necessitados, eu não estou adorando Madre Teresa de Calcutá, e sim lembrando que o exemplo dela me faz um cristão melhor. Isso Deus não proíbe. Isso Deus não condena. Se nós analisarmos a história realmente, o que Deus quer proibir são os falsos ídolos. O texto, junto com seu contexto, diz o seguinte:
Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura alguma do que está em cima dos céus, ou abaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, e não lhes prestarás culto. Esta proibição intencionada por Deus repete-se também em vários lugares da Bíblia, como por exemplo, não adorarás nenhum outro Deus. Não farás para ti deuses fundidos. A exemplo dos pagãos que faziam falsos deuses, que elevavam um ser criado por Deus, como o sol, a lua, o boi, a Deus, ao nível de Deus. Isso é errado. Eu não posso fazer uma imagem e dizer que aquela imagem é Deus, mas eu posso fazer uma imagem e dizer que aquela imagem me leva até Deus. Isso sim, eu posso. Adorar uma imagem, jamais. Mas prestar veneração à pessoa que aquela imagem me remete, isso Deus não proíbe. Porque se fosse assim, os primeiros cristãos que pintaram nas catacumbas imagens retratando o Antigo e o Novo Testamento, que incentivaram o culto do rosto de Jesus no véu de Verônica, que incentivaram o culto da imagem de Jesus deixada no Santo Sudário, e que incentivaram vários outros cultos, culto à cruz do nosso Senhor, estariam indo contra o mandamento de Deus, o que não é verdade. Se nós dissermos que os primeiros cristãos, os mais próximos dos apóstolos, incentivaram-nos ao erro, automaticamente estamos dizendo que os apóstolos ensinaram o erro, o que quer dizer que Cristo errou. Então, meus irmãos, o que nós temos que ter em mente é a proibição de confecção de falsos deuses, de elevação da imagem ou de pessoas ou de animais ao status de Deus. Isso Deus nos proíbe. Mas Deus não nos proíbe de prestar culto à Madre Teresa, à Virgem Maria, a Padre Pio, a São Bento, a São João Paulo II e a demais outros santos que a Igreja proclama e que servem para nós como exemplos de santidade de vida. Deus quer que sejamos santos. Para sermos santos, nada mais fácil do que seguirmos o exemplo de homens que se tornaram santos. Assim encerramos e espero ter esclarecido a dúvida de nossos irmãos protestantes e de muitos católicos a respeito da confecção de imagens. Quero que a graça de Deus seja derramada sobre sua vida e que Deus esteja sempre presente com o Espírito Santo sobre tua história. Fique com Deus e que Maria Santíssima interceda por cada um de nós. Muito obrigado e até a próxima.